Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quinta-feira, dia 13 de março de 2025 do Cidadania SA, o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Hoje vamos começar com muitas coisas boas aqui, algumas boas, outras nem tanto, mas vamos lá. Essa acho muito boa. Juiz barra concessão de escolas para iniciativa privada e suspende leilões de Tarcísio, o governador do estado de São Paulo. Que delícia! Esta é uma boa notícia. Uma decisão liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a suspensão do processo de privatização das escolas públicas estaduais paulistas e anulou, presta atenção, anulou os 2 leilões realizados pelo governo Tarcísio de Freitas do Republicanos no fim do ano passado. Ano passado ele leilou 33 escolas no estado de São Paulo. Tá? O juiz Manuel Fonseca Pires, da terceira vara da Fazenda Pública, argumentou que a concessão de escolas para a iniciativa privada compromete a autonomia pedagógica e a efetividade do princípio constitucional de gestão democrática da educação pública. A decisão atende a um pedido da APOESP, principal sindicato dos professores de São Paulo. Tá? A decisão do magistrado, vamos ler aqui porque é importante, tá? A licitação e a pretensão de concessão a particular da gestão de escolas públicas comprometem o serviço público de educação porque pressupõe equivocadamente ser possível dissociar o espaço físico da atividade pedagógica. Porque lembra, a gente já falou dessa porcaria de leilão aqui, que ele falou que a galera da iniciativa privada ia ficar responsável só de cuidar pela escola, que a gestão pedagógica continuaria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Aqui o magistrado falou óbvio, não dá para separar o espaço físico da atividade pedagógica. Tá? Então é uma ótima notícia desse governador que só quer privatizar. O problema é que o estado de São Paulo é um estado reaça pra caramba, principalmente o interior, e várias cidades se mostraram abertas a receberem essas escolas. Né? Aqui na matéria tem a lista dessas cidades, mas eu não vou ler não, tá bom? Vamos, mulheres do MST, mulheres, sempre mulheres fazendo a coisa certa, não é mesmo? Mulheres do MST ocupam a área da Suzano. Suzano é uma empresa de celulose no Espírito Santo e denunciam impactos ambientais. Na manhã desta quinta-feira, hoje, cerca de 1.000 mulheres do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, ocuparam uma área da empresa Suzano Papel e Celulose na cidade de Aracruz, no Espírito Santo. A ação visa denunciar o impacto ambiental causado pela monocultura de eucalipto da maior produtora de celulose do mundo. Tá? E é algo já tradicional que as mulheres fazem, a jornada da luta que as mulheres do movimento fazem no mês de março. Nesse ano, o lema é agronegócio é violência e crime ambiental. A luta das mulheres é contra o capital. Fantástico. É exatamente isso. Ótimo isso aqui. Elas afirmam que não tem previsão para sair de lá e elas querem que a Suzano, junto com o INCRA, cumpra um acordo que foi firmado em 2011, 14 anos atrás, na qual se comprometeu a destinar 22 áreas sob sua posse para a reforma agrária. Tá? Tem mais coisa interessante aqui, ó. Essa disputa entre a maior produtora mundial de celulose e o movimento popular é antiga. Entre fevereiro e abril de 2023, o MST ocupou 3 áreas da Suzano no extremo sul baiano e outro no Espírito Santo, também no município de Aracruz. As ocupações na Bahia duraram 8 dias com 1.500 trabalhadores rurais e no estado capixaba 12 dias com 200 camponeses. Todas foram desfeitas após decisão judicial pela reintegração de posse, mas mediante a criação de um grupo de trabalho com representantes do movimento, da empresa e do Ministério do Desenvolvimento Agrário para solucionar o conflito. De lá para cá, no entanto, nem houve nenhuma modificação. Nenhuma família assentada
em qualquer dos, prestem atenção nesse número, em qualquer dos 2,7 milhões de hectares, eu vou repetir, 2,7 milhões de hectares usados pela Suzano no nosso país. No cálculo do movimento, seria possível assentar 100 mil famílias nesse montante de terra. É essa quantidade de gente ligada ao MST que vive atualmente em acampamentos pelo país. Tá? E tem toda a questão do deserto verde, por causa da monocultura de eucalipto, porque a maneira como ela quer ver? Grande parte das terras agricultáveis estão há cerca de 30 anos sob domínio de grandes papeleiras, entre o norte do Espírito Santo e o extremo sul da Bahia, tá? Ali, no cantinho. Quase todas incorporadas a partir de 2018 pela Suzano. Em 2024, a receita líquida da empresa chegou a 47,4 bilhões de reais. É com B, de banana, tá? A produção de eucalipto em larga escala é feita com o uso de agrotóxicos, inclusive por pulverização aérea, e de acordo com o MST está causando uma crise hídrica nos municípios da região, porque está emporcalhando, está poluindo os lençóis freáticos. Nossa, isso aqui é um absurdo, né? Então, parabéns para as mulheres, principalmente as mulheres do MST ocupando a área da Suzano lá no Espírito Santo. Não tem prazo para sair de lá. Que bom, fiquem lá. Que o governo tem que olhar essas coisas, né? A reforma agrária é uma coisa que precisa acontecer para ontem no nosso país. Só assim o preço dos alimentos vai ficar mais acessível para as pessoas. Mas será que o povo não enxerga isso, cara? Meu pai do céu. Agora eu vou falar da querida Glaze, que teve o que o Lula falou ontem, né? Que eu critiquei aqui, se você não viu, veja. Que ele falou que colocou uma mulher bonita, e aí ele dá toda a munição que a escória da extrema-direita quer para atacá-lo. Porque o líder deles lá, aquele pamonha, o Boçal, ele falou coisa muito pior. E os caras passam pano para ele. Só que aí o Lula vai e dá uma chance para essa galera da extrema-direita bater nele, eles batem. E a Glaze saiu em defesa do Lula hoje, numa postagem. Aspas para ela. Não teve e não tem outro líder como o presidente Lula que mais empoderou as mulheres. Isso é verdade, tá? Não é qualquer líder que ousa lançar a primeira mulher presidenta do país. A Dilma. A primeira presidenta do PT, ela. O que mais nomeou mulheres ministras nas estatais, no Banco do Brasil, na Caixa, no Superior Tribunal Militar e outros tantos lugares. Hoje são 38 pastas ministeriais do Brasil e das 38, 10 tem uma mulher comandando. Então, um quarto das pastas é comandado por mulher. Tá? É pouco, né? Tinha que ser pelo menos metade. Ou até mais, porque as mulheres são muito mais competentes e sei lá, melhores nesse tipo de coisa do que os homens. Mas beleza. E aí, teve vários ataques da extrema-direita, que é o estrume do Brasil, não é mesmo? E aqui, pelo menos, alguns estão tomando algumas atitudes. O Alcolumbre acionou o Conselho de Ética contra o Geyer. Esse cara é... Não, esse aqui... Eu vou te falar um negócio. Se você não sabe quem é Gustavo Geyer, sua vida tá bem melhor. Ele é do PL de Goiás. Não tem de saber. Ele escreveu umas coisas absurdas sobre a Glaze. E o Alcolumbre e o PT entraram com representação no Conselho de Ética contra ele para que ele seja cassado. Ele tinha que ser cassado e ele tinha que responder criminalmente pelo que ele escreveu contra a Glaze. Tá? Porque assim, é de uma violência contra uma mulher companheira ali de trabalho, né? Mas isso não importa para essa gente. Como a gente viu na questão do Tarcísio, que odeia a educação, esses caras da extrema-direita, eles odeiam as mulheres. Eles toleram algumas. Mas eles, no geral, eles odeiam as mulheres. Por isso que eu sempre falo, você aí que está assistindo, se você é mulher e você compactua com a extrema-direita ou com a direita, você precisa rever os seus conceitos, porque alguma coisa está muito, muito errada aí. Tá? Então é isso. Tanto o Alcolumbre quanto o PT entraram com representações contra esse canalha do Geyer no Conselho de Ética. Espero que ele seja cassado.
Outra notícia boa envolvendo mulher, a gente tem uma mulher presidente do STM. Você sabe o que é STM? É o Superior Tribunal Militar. É a primeira vez que tem uma mulher presidindo esse tribunal. Isso é muito bom. E as falas dela, muito boas. Se ela vai fazer o que ela está falando, são outros 500. Mas começou muito, muito bem. A nova presidente do Superior Tribunal Militar, vamos chamar de STM, tá? Maria Elizabeth Rocha, disse ontem que vê crimes militares cometidos pelo inelegível no decorrer da trama golpista de 2022. Vamos para algumas aspas da Maria Elizabeth Rocha. Se ele tiver um crime militar, que ele responda. Eu identifico alguns, mas não cabe a mim identificar, cabe ao Ministério Público Militar. Ele é o autor da ação penal e o detentor da denúncia. Se ele não se posicionou, seria um pré-julgamento da minha parte mencionar qualquer um deles. Ela destacou também que a Justiça Militar julga crimes militares, não crimes dos militares. Por isso que ela acha super tranquilo e que está muito correto que esse bando de militar que está envolvido na trama golpista, que eles sejam julgados pelo STF, aspas para ela. Cadê? Mas ele pode ser julgado também por crimes militares, como incitação à tropa. Tudo vai depender de como vai ser feita a apuração penal no Supremo Tribunal Federal. E qual será a decisão dos ministros da primeira turma e possivelmente, acredito eu, do plenário. Porque haverá recursos se houver divergências. Elizabeth disse que o crime de incitação está previsto no Código Penal Militar e que um eventual julgamento do Bolsonaro no STM poderia ocorrer em paralelo à denúncia do STF. Uma coisa está lá, outra coisa está cá. Aspas para ela de novo. São crimes diferenciados julgados em fóruns diferenciados. Ele pode sim vir a ser julgado na condição de militar da reserva e pode inclusive perder o posto e a patente. Ele podia perder a liberdade dele, né? Tá na hora já. Tá, muito bem. Aí, ela, no discurso dela, ela falou sobre as mulheres, a representatividade, e eu vou ler, que eu acho muito importante. Ela defendeu mais mulheres nos tribunais superiores e disse que buscará implementar uma gestão fundada nos pilares da transparência, reconhecimento identitário e defesa do Estado Democrático de Direito. Eu já adorei a Maria Elizabeth Rocha, que nem parece uma militar, não é mesmo? Esperamos que ela mantenha isso. Ela abriu o discurso se dizendo feminista e progressista e cobrou de Lula mais participação das mulheres na política e no judiciário. Aspas para ela. Meu querido presidente Lula, a magistratura feminina o aplaude e permanece esperançosa de que as mulheres continuem sendo indicadas não apenas para o Poder Judiciário, mas para todos os espaços de participação política e jurídica, disse a Maria Elizabeth. Muito bem. Muito bem. Ficamos muito felizes por uma mulher na presidência do STM. Por falar em justiça, cadê? Moraes, o nosso querido Alexandre de Moraes, libera a denúncia para julgamento e pede data a Zanin. Então o Xandão do STF, Alexandre de Moraes, solicitou ao presidente da primeira turma, que é o Cristiano Zanin, que agende o julgamento da denúncia apresentada pela PGR sobre a tentativa de golpe de Estado. Porque lembra, foi apresentada a denúncia, eles tiveram 15 dias para apresentar as defesas, né, os acusados. O PGR derrubou todas, então não teve nada que fizesse voltar a analisar o processo. Então agora o Moraes pediu para o Zanin definir uma data. Com a decisão, os ministros da primeira turma do STF poderão começar a julgar o chamado Núcleo 1 da denúncia. Esse grupo é considerado o núcleo crucial da organização criminosa que, segundo o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, planejava dar o golpe de Estado em 2022. Quem são os digníssimos que fazem parte desse Núcleo 1? Jair Bolsonaro, Mauro Cid, Walter Braga Neto, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Tudo gente fina e inocente, não é mesmo? Então essa galera vai começar a ser julgada muito provavelmente ainda no mês de março.
Mantenha na geladeira aí, porque acho que logo a gente vai abrir e vamos tomar uma em homenagem à prisão desse bando aqui. Muito bem. Vamos falar de Rússia e Ucrânia um pouquinho? Putin deu declarações, diz que concorda com o cessar-fogo, mas os detalhes são essenciais, disse o Putin. Ele falou isso hoje, que diz que a Rússia concordou com as propostas dos Estados Unidos para interromper os combates na Ucrânia, mas disse que qualquer cessar-fogo deve levar a uma paz duradoura e teria que lidar com as causas raízes do conflito. Aspas para ele. Concordamos com as propostas para cessar as hostilidades. Mas, sempre tem um mas, né? Partimos do fato de que essa cessação deve ser tal que levaria a uma paz de longo prazo e eliminaria as causas originais desta crise. Ele também questionou alguns detalhes de um eventual cessar-fogo, como quem será o responsável por garantir que ele será respeitado, dado que a fronteira entre a Rússia e a Ucrânia tem mais de 2.000 quilômetros de extensão. Quem é que vai olhar tudo isso aí, né? Muito bem. O Trump disse que esperava que o Kremlin concordasse com a proposta estadunidense para um cessar-fogo de 30 dias, que diz que a Ucrânia apoiaria para acabar com o que Trump chamou de banho de sangue. Putin agradeceu, eles estão super amiguinhos agora, né? Aspas do Putin para o Trump aqui. A ideia em si é correta e certamente a apoiamos. Mas há questões que precisamos discutir. E acho que precisamos conversar com nossos colegas estadunidenses também. Ele disse que pode até ligar para o Trump se precisar. Apoiamos a ideia de acabar com esse conflito por meios pacíficos, disse o Putin. Agora, o que o Zelensky falou? Respondeu já, né? Após a fala de Putin, Zelensky diz que Rússia não quer cessar fogo. Ele disse que o Putin está se preparando para rejeitar a proposta de cessar fogo dos Estados Unidos, mas que tem medo de dizer isso diretamente ao presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Ninguém vale nada aqui, tá? Nem o Putin, nem o Zelensky. O problema do Zelensky é que ele virou um fantoche na mão dos Estados Unidos. E o problema de você ser o fantoche é que em algum momento alguém vai enfiar a mão no seu rabo. É isso que está acontecendo com o Zelensky agora. Que o Trump chegou nele e falou, escuta, tudo que a gente já gastou eu quero de volta. Com as suas terras raras e com esse bando de minério que você tem aí. E ele vai ter que abrir mão das terras que a Rússia invadiu. Porque ele não vai ter apoio dos Estados Unidos e está lascado. Aspas para ele, vamos continuar com o Zelensky. Ele está de fato preparando uma rejeição no momento porque Putin está, é claro, com medo de desidratar. Ele falou a mesma coisa. É por isso que em Moscou eles estão impondo a ideia de um cessar-fogo, essas condições, para que nada aconteça ou para que não aconteça pelo maior tempo possível. Zelensky diz que os Estados Unidos expressou prontidão para organizar o controle e a verificação do cessar-fogo. Isso é possível de garantir com as possibilidades da América e as possibilidades da Europa. Zelensky acrescentou que um cessar-fogo daria tempo para preparar respostas a todas as questões relativas à segurança a longo prazo e uma paz real e confiável em colocar na mesa um plano para acabar com a guerra. E a gente sempre torce para que isso acabe logo, todas as guerras, inclusive o massacre lá em Gaza, né, como é que é o nome dele? Do Netanyahu, o genocida. A última do dia, eu amo o meio ambiente, quem acompanha o canal sabe, vamos a mais uma notícia estarrecedora. NASA revela aumento inesperado do nível do mar em 2024. Ela revelou hoje, quinta-feira, dia 13, que o nível global do mar apresentou uma elevação superior à esperada no ano de 2024, principalmente devido ao aquecimento dos oceanos. De acordo com a análise conduzida pela agência, a taxa de elevação atingiu 0,59 centímetros, valor consideravelmente superior à projeção inicial de 0,43 centímetros anuais. Os dados que coletamos em 2024 demonstram um aumento além do que nossos modelos previam, explicou Josh Willis, pesquisador do Laboratório de Propulsão a Jato da agência. Embora existam variações anuais, a tendência geral é inequívoca. Os oceanos continuam subindo e a velocidade desse processo está se intensificando progressivamente. A pesquisa indica uma importante alteração no padrão de contribuição para a elevação no nível do mar. Preste atenção nisso aqui.
Tradicionalmente, cerca de 2/3 desse aumento eram atribuídos à água proveniente do derretimento de geleiras e camadas de gelos terrestres, enquanto aproximadamente 1/3 resultava da expansão térmica da água oceânica. Em 2024, isso inverteu. Foram 2/3 da elevação sendo consequência direta da expansão térmica. O ano de 2024 registrou as temperaturas mais elevadas já documentadas, e os oceanos do planeta respondem diretamente a esse fenômeno, alcançando seus níveis mais altos em 3 décadas de monitoramento, afirmou Nadia Vinogradova-Schiffer, responsável pelos programas de oceanografia física e pelo Observatório Integrado do Sistema Terrestre na sede da NASA, em Washington. Desde 1993, quando os registros por satélite foram iniciados, a taxa anual de elevação do nível do mar mais que dobrou. No acumulado desse período, o nível global dos oceanos subiu aproximadamente 10 centímetros, conforme demonstram os dados coletados por uma sequência ininterrupta de satélites de observação oceânica. É isso aí. Então, tem cidade que vai sumir, cidade costeira que vai sumir, mas não é só isso. Essa elevação e o aquecimento dos oceanos interferem na vida do planeta como um todo, inclusive na nossa. Né? Isso aqui é alarmante, me preocupando, mas ninguém faz nada. Né? Então eu só venho aqui, falo a notícia para meia dúzia de pessoas e quem pode fazer não faz nada. Né? E continua queimando combustível fóssil, vamos esquentar o planeta mesmo, que se lasque, vamos furar lá na foz do Amazonas atrás de petróleo para mais combustível fóssil, vamos queimar, liberar CO2 na atmosfera, vamos esquentar o planeta e que se lasque todo mundo. Só que o planeta não vai sumir. A gente vai. E como a gente é uma espécie porcaria, a gente vai levar todo o resto, quase todo o resto da vida animal e vegetal com a gente. Mas é isso aí. Muito bem, muito obrigado por quem assistiu. Quem ficou até aqui, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, enviar para os amigos. Essa foi a edição desta quinta-feira, dia 13 de março de 2025. Cidadania S.A. Um bom fim de quinta, uma ótima sexta-feira para todos. Até amanhã às 8 da noite. Um abraço.